Você sabe o que é doença diverticular? A doença diverticular, ela é uma condição benigna do intestino na qual a gente tem áreas de fragilidade no trato digestivo. Ela se estabelece mais comumente no intestino grosso. O paciente ele pode ser assintomático, em alguns casos pode ter até algum desconforto por conta dos divertículos na parte abdominal, mas de forma geral é uma doença benigna, é uma condição de fraqueza do intestino. E o que acontece? Esse divertículo ele pode sangrar e levar a um quadro de uma hemorragia digestiva baixa, ou esse divertículo ele pode inflamar. Quando o divertículo ele sangra, a gente tem um sangramento importante. O paciente, algumas vezes, dependendo do lugar onde esse divertículo está posicionado, ele pode ter um sangramento em grande quantidade, tendo fezes bem escurecidas, enegrecidas, muitas vezes até com formação de coágulo. Só que no caso de um divertículo sangrante, a gente não tem um risco de perfuração desse divertículo, porque se trata de uma vascularidade que teve ali um desgaste e iniciou um sangramento. No caso de um divertículo sangrante, a gente geralmente interna esse paciente no hospital na urgência e faz uma colonoscopia na urgência, a fim de tentar clipar aquele vasinho que está sangrando. Quando a gente fala em diverticulite, a gente fala de uma inflamação desse divertículo. Então, a inflamação dessa saculação, dessa área de fraqueza que tem ali. E o divertículo, uma vez inflamado, ele se torna a tal da diverticulite. Quando a gente fala em diverticulite, existem 4 graus para essa diverticulite. Então, o divertículo ele pode inflamar, criar pus, microfissuras, ele pode inflamar e romper, levando com que as fezes que estão dentro do intestino extravasem para o abdômen. Em qualquer uma dessas formas, é importante que se faça o tratamento adequado. O tratamento da diverticulite ele vai embasar sempre antibiótico terapia e em alguns casos, nesse paciente, a cirurgia ela é mandatória, especialmente quando a gente tem a presença de pus e de perfuração intestinal. O que é muito importante para um paciente que tem doença diverticular saber é que esse paciente ele tem que ter um funcionamento intestinal adequado, ele tem que ter uma dieta rica em fibra, ele tem que ter uma hidratação adequada ao longo do dia. Por quê? O que inflama um divertículo não é uma semente de chia, não é uma bolinha de pipoca que nem muitas pessoas pensam. O que inflama um divertículo é uma bolinha de cocô dura. Então é aquelas fezes de cabritinho que a gente tem por falta de hidratação, por falta de fibra. Então o importante no paciente que tem doença diverticular é que ele tenha essas fezes sempre amolecidas. Por quê? Uma vez que as fezes amolecidas passam nesse divertículo, essas fezes não ficam retidas, então não leva a um quadro de inflamação. E a doença diverticular, uma vez que ela se torna diverticulite, ela pode levar à morte, porque se trata de um abdômen agudo inflamatório. Então, para você que já tem diagnóstico de doença diverticular, que sente dor abdominal, algum desconforto, que é aquela dor que persiste, é muito importante procurar um pronto-socorro para fazer uma tomografia e identificar se de fato esse desconforto intestinal que você está tendo, ele vem do divertículo ou se pode ser alguma outra inflamação ou alguma outra coisa que pode estar cometendo esse intestino. E para você que já tem diagnóstico de doença diverticular, que já apresentou diverticulite ou que tenha tido diverticulite por mais de 3 vezes em um ano, o ideal é fazer um acompanhamento médico, porque existe tratamento e até indicação cirúrgica para o seu caso. Se você tem alguma dúvida, acesse o link e a gente só consulta.